E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí tudo que a mídia esportiva tá falando do tricolor que enfrenta o Palmeiras segunda-feira pela semifinal do Campeonato Paulista e já começou os debates. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e comente para você o placar da partida de segunda-feira. Se você acha que o São Paulo tem capacidade de ganhar do Palmeiras lá no Allianz Parque, talvez passar nos pênaltis. Comenta aí. A gente vai estar assistindo o vídeo junto. No final do vídeo, você sabe, eu volto. A gente vai falar muito desse jogo, de vários fatores que a mídia esportiva tá falando desse jogaço. Crédito desde atrás, deixa na descrição. Se mais informação, já sabe, se embora pro vídeo. Mas o São Paulo não fez um grande jogo contra o Novo Horizontino. Precisava se classificar de qualquer forma. Já tinha sido eliminado para o Novo Horizontino no ano passado. E se é eliminado pela segunda vez consecutiva em casa, o clima ia ficar muito pesado para cima do Zubeldia. Cumpriu a missão, mas se a gente analisar a produção ofensiva do São Paulo, também produziu pouco. Foram 8 finalizações só. O Novo Horizontino termina a partida com mais finalizações, embora não tenha levado grande perigo para o gol do Rafael. Mas foi um jogo em que o São Paulo produziu pouco e o gol sai até de um contra-ataque. Quando o Novo Horizontino se lançou mais, o São Paulo aproveitou com velocidade, com genialidade do Oscar no passe, velocidade do Lucas, oportunismo do Caleri. Mas analisando o que o time pode fazer, eu vejo que o Zubeldia está buscando um equilíbrio entre ter mais segurança defensiva e ter um time propositivo, um time que use bem esses jogadores técnicos que tem lá na frente. Sacou o Luciano do time, novamente com uma linha de 3 lá atrás, e dá mais segurança realmente, o time fica mais equilibrado, mas sem o Luciano perde mais ofensivamente. Perde ofensivamente e perde um jogador decisivo. O Luciano, ainda mais para clássico, num choque rei. Pediu muito o Luciano durante o jogo. Luciano! Mas não entrou no jogo. E eu até acho natural essas dificuldades. Lógico, o torcedor tá insatisfeito, tem criticado e, de fato, acho que merece as críticas pelo desempenho que tem apresentado, até porque é uma extensão do que foi o final de 2024, né? Um São Paulo que terminou voando e agora tá tendo dificuldade. Mas eu acho natural até pela mudança. Você tem um jogador do nível do Oscar que oferece características diferentes, no primeiro momento com os 4 jogando, depois tem a saída do Pablo Maia, que bem, foi algo mais recente, tem a tentativa agora com 3 zagueiros. Então acho que o início de temporada também é importante nesse sentido, assim, de você encontrar a base do time, você ter essa oscilação, eu entendo que é natural, embora não entenda as críticas dos torcedores, e até você tinha perguntado, Abel, o que o São Paulo precisaria mudar, para mim passa muito na questão da criatividade. Lógico, nas peças com o Lucas, com o Oscar, a gente viu o gol, né? Não foi uma grande atuação, mas a capacidade que o Lucas tem, o Oscar, de definir um jogo num lance é algo impressionante, que poucos jogadores no Brasil têm esse nível para conseguir lances técnicos tão impactantes. Mas o São Paulo ainda carece coletivamente de maior criatividade, de um time que acaba fluindo mais, mas eu acho que ainda também entra um pouco nessa conta, de um time que está se conhecendo, com a chegada de um jogador importante, que tem mudança tática, que está entendendo ainda a maturação desse trabalho, embora seja um técnico que já estava na última temporada. Porque equilíbrio entre defesa e ataque, o Corinthians, por exemplo, também procura. Isso é fato. Agora, mesmo na boa fase. A diferença é que o Corinthians acabou o ano com crédito e o São Paulo acabou o ano no débito. Ninguém nem prestou muita atenção porque o São Paulo era um fim de ano sem chu nem mu. Mas crédito ou débito você paga do mesmo jeito. Então, alguma hora você tem que pagar e essa é a hora de pagar. A gente está fazendo muita projeção em cima do que os times fizeram, mas a verdade é que são 2 clássicos em que a vantagem não é de ninguém no sentido do resultado. Qualquer 0-0, qualquer 1-1, qualquer empate, que é um resultado normalíssimo em qualquer um desses 2 jogos, leva a pênaltis. Então tá muito aberto. Eu acho que são times todos os times têm imperfeições. Professor, na sua visão, o Zubeldia mantém essa estratégia que ele usou contra o Novo Horizontino diante do Palmeiras, que é um jogo totalmente diferente, um clássico, ele estará fora de sua casa. Eu quero dizer o seguinte, com os 3 zagueiros e sem o Luciano? Eu manteria logo de saída. Porque você já imaginou, você sabe, você é um cara experiente, eu ia dizer tão experiente quanto eu, mas eu diria mais. Se o São Paulo é eliminado pelo Novo Horizontino, sem o Luciano, com 3 zagueiros, iam querer colocar a cabeça do professor Zubeldia em praça pública, prêmio. Abel... Ou não? Sim. Sim ou não?
Sim, mas o futebol hoje se joga com 16 atletas até o fim do jogo. Tem 90 minutos para isso. Entra fechadinho, entra com os 3 zagueiros, entra na segurança, deixa o tempo, Tira o Luciano. deixa o tempo passar, vamos ver o que o jogo fala. Tem 90 minutos para o Luciano entrar. Eu também acho que esse jogo não pode acabar sem o Luciano, mas eu acho que ele pode começar sem o Luciano. Vamos ver o que o jogo fala. Cuidado, que o Palmeiras gosta de falar muito. Sim, mas de repente você se abre, o Palmeiras fala antes, entendeu? Pode ser. E aí não tem jogo. Você tá mais para Simeone do que para Tele Santana. Para esse jogo, sim. Para esse jogo, sim. Mas Eu iria com cautela. E tem que olhar o que o adversário tem do outro lado. Palmeiras tem Estevão, Palmeiras tem Facundo Torres crescendo de produção, Rafael Veiga e pode ter de cara o Vitor Roque. Pode ser já a surpresa do Abel. E aí... Gostou do Tigre? Todo mundo de olho no jogo do Tigrinho. O São Paulo teria que encarar 2 tigres na mesma semana, né? O Tigre Novo Horizontino e o Tigrinho Vitor Roque. Mas com o Vitor Roque, o ataque do Palmeiras ganharia muita mobilidade, muita capacidade de atacar espaços, e aí faz todo sentido manter o sistema com 3 zagueiros, até porque o São Paulo perdeu o Pablo Maia. Pablo Maia dá muita sustentação defensiva ali à frente da defesa. O Alisson foi muito bem contra o Novo Horizontino, mas não é um jogador de marcação, tem que se adaptar, se sacrificar para fazer essa função. Então, por tudo isso... e até por já ter dado certo contra o Palmeiras no campeonato, a tendência é que o Zubeldia mantenha o sistema. É difícil sacar alguém, porque se for para voltar o Luciano, ele tem de tirar alguém do meio-campo. E tirar o Marcos Antônio, por exemplo, é mais alguém que dá um pouco mais de sustentação defensiva. No lugar do Zubeldia, faz todo sentido manter, e até porque já deu certo, então ele tem esse crédito, nesse caso, de ter funcionado uma formação não só contra o Palmeiras, mas num jogo de classificação. Então, deu nas certo, quartas. mas o time não jogou essa bola toda, né? Contra o Novo Horizontino. Mas contra o Palmeiras também, não vai jogar. Não vai ser um jogo em que se vai exigir do São Paulo o controle, a posse de bola. É claro que não pode ficar só esperando o Palmeiras lá atrás. Mas, pensando nesse contexto de um Palmeiras com uma alta possibilidade de um ataque mais móvel, um ataque muito rápido... no lugar do Zubeldia, não me arriscaria abrindo mão do sistema com 3 zagueiros. Lembrando que Oscar e Lucas não são adeptos ou fãs ou admiradores do gramado sintético, que será usado, Vão ter que encarar. será usado no jogo. Né? Não vai ter jeito. Paciência, vai pro jogo. Ele pode sacar, por exemplo, o Oscar e colocar o Luciano, mas muda a característica do time. Contra o Novo Horizontino, por exemplo, a gente viu o Oscar voltando muitas vezes atrás da linha do meio-campo para armar, para ajudar na saída de bola. É uma movimentação que ele faz muito. Luciano é de jogar mais próximo do gol. E até funciona melhor para esse tipo de jogo, que ele é um cara que vive clássico, que provoca, mas seria uma opção simplesmente ali circunstancial para esse jogo. Para continuidade, a tendência é que o Luciano continue no banco. Assim, eu queria tocar também um ponto que eu acho que o professor falou, e eu concordo muito, dos 16 jogadores. Também é bom você ter um cara desse nível no banco de reservas, tendo a opção de mudar durante o jogo. E assim, a gente fala da dificuldade de criatividade de São Paulo contra o Novo Horizontino, num jogo claramente o São Paulo seria o protagonista. No sentido de ter a bola, de ter que propor o jogo. Contra o Palmeiras é diferente. Então, talvez a característica de jogo possa influenciar em mais espaço para a equipe do São Paulo. E acho que a questão dos 3 zagueiros... Ferreirinha entrou bem também, não entrou? Também é uma opção... Pode ser uma opção ali de velocidade. O que é legal é isso. O São Paulo tem jogadores que podem formar o setor ofensivo e praticamente todos têm características diferentes, né? Se pensar no Luciano, no Ferreirinha, no próprio André Silva. Então, todo mundo acho que oferece alguma coisa diferente para o Zubeldia. E dos 3 zagueiros, acho que além da estabilidade defensiva, para mim é muito importante essa na ausência do Pablo Maia. Acho que isso, por mais que o São Paulo tenha opções ali no meio de campo também, mas eu não vejo nenhum jogador com o perfil do Pablo Maia. Então, acho que a formação com 3 zagueiros potencializa. E só para completar no aspecto do que você mencionou muito bem, do Luciano, se acaba sendo eliminado para o Novo Horizontino com o Luciano no banco, ia ser pior para ele. Mas para mim o Zubeldia está corretíssimo em não seguir isso. Porque ele tem que pensar no que ele acredita como ideia melhor para o time, não naquilo que vai segurar ele no cargo ou não.
Porque, para mim, seria um absurdo eu discordo de uma eventual demissão se fosse eliminado pro Novo Horizontino, mas, sabendo como é o futebol brasileiro, não me surpreenderia em nada. Daqui a pouco quero perguntar algo semelhante em relação ao Santos. Tem torcedor do Santos querendo já o Rollacer como titular, entrou ali no segundo tempo, não jogou muito tempo, mas foi a estreia dele, já fez jogada de efeito. Tem torcedor querendo o Rollacer, o Ben 32 de titular. Qual torcedor? Fosse Tem nomes? ele titular, ué, o sobrinho da Vila já me mandou mensagem. Cabeção Prateado Santista também. Prateado Santista. Entendeu? E aí, se o Rollacer Prateado vira tá soltinho, né? ele entraria no lugar de quem? Tem gente falando, entra no lugar do Guilherme, põe o Soteldo na esquerda e o Rollacer do lado direito. Tem outros dizendo, não, tira o Soteldo, Rollacer pelo lado direito e o Amado do lado esquerdo. Rifa o Guilherme? Segura, daqui a pouco a gente vai falar disso, que eu quero completar o assunto São Paulo e Palmeiras, que começou com um conflito nos bastidores. O Tricolor não queria jogar segunda-feira, professor Celso, e o Palmeiras não pode jogar sábado na sua casa, porque tem show. E aí já o São Paulo não vou no conselho técnico da... Não foi, né? São Paulo que vem de uma segunda-feira, né? Aliás, várias segundas-feiras. As segundas-feiras do Morumbi têm se tornado clássicas. E, de repente, veio com esse papítio. Isso é papítio. Porque tirar o Palmeiras da segunda-feira significaria tirar o Palmeiras de seu estádio, de seu gramado, que você falou do gramado, né? Então, também não é assim, né? Também não é assim. Essa segunda-feira não caiu do nada. Não é um campeonato inteiro em que a segunda-feira não existe. Então, acho que o São Paulo está com argumentos bem fraquinhos. Vamos combinar, né? O São Paulo argumenta ali que um jogo desse tamanho precisa ser jogado, disputado em datas nobres. Esse é um argumento que, se o São Paulo quisesse defender, teria de ter se posicionado muito antes. E aí, outro ponto é o São Paulo, ao ir para essa postura, né, de não ir boicotar a reunião, não participar, dá a entender que houve uma mudança de data para beneficiar o Palmeiras. Não houve mudança de data nenhuma. O que existe é uma data base, e aí a data base estipulada ali no domingo, por exemplo, e antes dos jogos a federação desmembra e define data, o dia correto e o horário. Mas isso acontece o São Paulo sempre. Quis dizer, se já está decidido, eles não tinham anunciado, mas já... Nem sei se já tinham anunciado. Não, mas isso daí... Se já está decidido, o que nós vamos fazer na reunião? Mas na verdade, eles têm que ir na reunião. Então não vai ninguém. Está decidido para todo mundo. Mas a reunião é um momento de se colocar argumentos e se defender o ponto. O São Paulo sabia que não tinha argumento forte o suficiente para defender. Não está no regulamento que tem que ser de fim de semana o jogo. Exato. E se o São Paulo tivesse um jogo no meio da semana, aí um jogo de competição sul-americana ou de Copa do Brasil, aí ele teria um argumento forte o suficiente para defender, que ele seria prejudicado tecnicamente. Como não há prejuízo técnico para o São Paulo, é uma postura da diretoria simplesmente mesquinha e oportunista. Birra. Não, mas é oportunista, Abel, porque essa coisa de jogar segunda-feira já incomodou o torcedor do São Paulo lá atrás. No ano passado, a CBF entubou no São Paulo 3 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro na segunda-feira, como mandante. E o torcedor do Tricolor faz a parte dele, vai lá e lota o Morumbi. Então, mas para o torcedor é muito ruim, de fato, o jogo na segunda-feira. O melhor é fim de semana, que todo mundo está de folga, tem mais tempo para se programar. E aí, na época, o presidente Júlio Casares, o torcedor reclamando, enchendo o saco, bravo. O Júlio Casares falou, não, mas isso aí tem até uma vantagem para o São Paulo, porque a torcida do São Paulo vai em todo jogo. E ali ele contemporizou... Teve isso? Eu não lembrava dessa. Teve isso. E aí, em vez de elevar o tom contra a CBF, contra o Edinaldo, ele ficou ali pisando em ovos. Não, a CBF às vezes precisa colocar jogo assim por causa do calendário. Não, vamos deixar pra lá, a torcida do São Paulo enche estádio. Logo depois, o Júlio Casares virou chefe de delegação da seleção brasileira na Copa América. Ali estava tudo lindo. Então, quando é pro interesse do dirigente, não tem problema jogar na segunda-feira. Agora...
que é um clássico, que a torcida já tinha reclamado lá atrás e o São Paulo não fez nada, levanta a voz. Vai ter mais 1 ou 2 dias para se preparar para o jogo. Que diferença vai fazer? E aí, para mim, São Paulo, para mim é puro oportunismo de uma diretoria que não se posicionou quando deveria ter se posicionado lá atrás, principalmente contra a CBF. Aí no Campeonato Paulista, de falar com a federação, de boicotar a reunião, fica fácil e conveniente. Então, essa ceninha da diretoria do São Paulo, principalmente do Casares, eu não caio nessa. O Casares estava pisando em ovos? E assim, com a CBF? Pisando em ovos é meio dançando reggae, né? Vai, professor. Aê. E eu lembro que na fase anterior, quando teve a definição das datas contra o Novo Horizontino, o São Paulo se mostrou satisfeito publicamente em relação... Ok, agora é uma semifinal e é um clássico. Mas também está falando de um jogo de mata-mata da mesma competição, apenas numa fase adiante. Então, assim, até ali estava ok jogar na segunda, agora não está legal. Então, também me pareceu bem oportunista em relação a isso. Segunda-feira só não presta agora, né? Exato. Porque é uma oportunidade de tirar o Palmeiras do seu campo, de fazer barulho em clássico. E esse negócio de chefe de delegação, Breler, deve ser, assim, a melhor coisa do mundo, né? É uma mamata. Porque muda a opinião de tanto dirigente, né? De tanto clube. O Bandeira de Melo também era outro. Foi comprado por uma chefia de delegação. Deve ser uma beleza ser chefe de delegação viagem, na seleção. Grandes hotéis. Mas gente que vive em grandes hotéis, vive em grandes viagens. Só estender um outro vende ponto, por causa do... que o Bruno Vicari falou isso, eu concordo plenamente. Também, até aproveitou a ocasião, Vicari? falou, eu concordo plenamente. O quê? Cria-se uma insatisfação do São Paulo, discussão em relação à data por conta de shows e tudo mais, mas se ignora também, e já se normalizou, o fato que esse jogo não poderia ser mudado para domingo e resolver para todo mundo. Mas não pode porque a gente está acostumado à incapacidade de ter 2 jogos de futebol de grande porte na mesma cidade. Isso, para mim, é mais revoltante, causa mais indignação do que a questão de se preocupar com o show. Então, assim, hoje se revolta com a mudança de data por causa do show, mas não se revolta. É normal que não se possa jogar 2 clubes grandes na mesma cidade. Tranquilamente, por exemplo, um jogo 4 da tarde no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, Palmeiras-São Paulo, e o outro 6h30. Só que a gente não tem a No capacidade estádio de do fazer Corinthians, isso. que, aliás, quem conhece São Paulo sabe que são bem distantes os estádios, mas não pode porque tem alguns, que normalmente são sempre os mesmos, que vão se matar, que vão brigar, que vão combinar a briga antes, no metrô, na estrada, na Imigrantes, na Anchieta, não sei onde, mas... Então não pode ter jogo no mesmo dia e incapacidade mesmo dos clubes, das autoridades de segurança de controlar esse tipo de coisa. Isso para mim é mais revoltante ainda. Você tocou num ponto que eu gostei. A gente banaliza isso, né? Virou comum. Eu tô velhinho, eu cheguei a ver todas as torcidas de São Paulo no mesmo estádio em rodada tripla. O Campeonato Paulista de 75 tinha um hexagonal decisivo, que tinha Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Portuguesa e América de Rio Preto. Então, os 3 jogos eram todos no mesmo domingo. Começava um jogo das 4 às 6, um das 6 às 8, e o outro das 8 às 10. Todas as torcidas no mesmo lugar. Hoje a gente não pode, além de não poder 2 torcidas no mesmo lugar, não pode 2 torcidas em lugares diferentes. 88, que faz menos tempo, teve um Corinthians e Santos no Pacaembu e um São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Mais elementos para conseguir essa classificação, além do fator casa. Não é só jogar em casa, não é só ter o Allianz Parque e o gramado sintético a seu favor. O Palmeiras tem também um ambiente mais favorável agora. Só a chegada do Vitor Roque já ajuda a dar uma sintonia maior com a torcida. O torcedor ficou mais calmo, mais satisfeito. Estão mais calmos? Estão mais calmos? Não, agora, calminhos. Chegou o Vitor Roque, o Palmeiras consegue fazer um mercado até um pouco mais agressivo que o padrão, gastando mais dinheiro. Então, por tudo isso, e até pela base que o Palmeiras já tinha, né, do ano passado, que já é muito forte, preservando o Estevão, que sai no meio do ano, mas ainda assim com referências como Rafael Veiga, o Everton no gol, Gustavo Gomes e Murilo, é um time muito respeitável. É claro que o São Paulo tem condições de fazer um bom jogo. O São Paulo costuma ser uma pedra no sapato do Palmeiras. Eu ia falar isso, que vocês estavam esquecendo do Paulistão com o Hernan Crespo, que o São Paulo ganhou do Palmeiras, da Copa do Brasil,
que o São Paulo eliminou o Palmeiras. Até nesse Campeonato Paulista, o São Paulo preservando Lucas e Oscar fez um jogo ali muito competitivo, 0-0, segurou um empate, mesmo com esses desfalques, segurando os jogadores para o segundo tempo por causa do gramado sintético. Agora não dá para segurar, agora tem que ser com força máxima e por isso vejo o São Paulo em condição de fazer um bom jogo. Mas se analisar favoritismo, quem está à frente, quem no detalhe pode vencer, eu vejo que o Palmeiras ainda está à frente de todos os rivais. O Palmeiras é o favorito para conquistar o tetracampeonato paulista. O que precisa melhorar no São Paulo, do Lucas? Você viu a liderança do Lucas ali no vestiário? No vestiário e dentro de campo, aliás, fez a jogada do gol do Caleri ali no contra-ataque. Com falta no início da jogada, é bom lembrar. Para mim não foi falta, não. Não? Não. Pra mim... Mas estamos falando de futebol, modalidade de futebol. Futebol tem mão nas costas, mas na minha visão não tem empurrão e o Vagninho, o jogador do Novo Horizontino, se jogou ali, sentiu o contato, para mim não foi nada. Mas faltou critério da Edna, para mim não foi nada também do Patrick Bray em cima do Ferreirinha, e aí se é para deixar o jogo seguir, deveria ter deixado seguir aí, não expulsado o jogador do Novo Horizontino, mas... É isso, meus amigos. Comenta aí o que você acha dessa partida. Você acha que o São Paulo tem capacidade de se classificar para a final do Campeonato Paulista? E assim, é engraçado que o Palmeiras quase não se classificou. E aí dizem, mas o Palmeiras quase não se classificou pelo regulamento do Campeonato Paulista. Cara, os times do grupo do Palmeiras jogaram contra os mesmos adversários que o Palmeiras. O Palmeiras quase não se classificou por incompetência dele. A culpa é do Campeonato Paulista. Tá de brincadeira. Aí agora tá essa muvuca aí por conta do todo-poderoso Vitor Roque, que jogou no todo-poderoso Atlético Paranaense, que foi pro Barcelona e fez um gol e que jogou no todo-poderoso Betis da Espanha. Realmente é uma máquina, um jogador muito... Assim como aquele todo-poderoso Felipe Anderson, que veio da todo-poderosa Lazio da Itália, que era um monstro e ninguém sabe o futebol desse cara. Sinceramente, a gente vê aí, dia após dia, clássico após clássico, a mídia esportiva falando do Palmeiras isso, Palmeiras aquilo, São Paulo que já cansou de ganhar, de empatar. No começo da era do Allianz Parque, o São Paulo realmente tremia lá, hoje já não tanto. Hoje o São Paulo é um time mais maduro que consegue fazer bons jogos contra o Palmeiras lá, contra qualquer time, qualquer local. E o São Paulo tá jogando bem no Allianz Parque, né? É um time seguro, se tornou um time seguro. Lógico, para ganhar do Palmeiras lá tem que jogar mais do que jogo contra o Novo Horizontino. Porém, o Palmeiras é um time que joga e deixa jogar. O último jogo do Palmeiras contra o São Paulo foi um jogo extremamente tático, extremamente brigado. O Enzo Dias jogou muita bola e acho que ele deve entrar pelo lado esquerdo para marcação ali do menino, do Estevão, que realmente é um jogador acima da média. Mas ali, com todo respeito, tirando o Estevão, cara, o time do Palmeiras é um time bem ok. Nada excepcional, assim como o time do São Paulo também é um time bem ok. Eu acho que a gente tem aí talvez dois elencos que sejam diferenciados, que é o do Flamengo e o do Botafogo. De resto, os times são bem equilibrados. O Palmeiras agora tem o Vitor Roque, mas também não é como se estivesse chegando o Ronaldo Fenômeno no Palmeiras. Então, para mim, vai ser um jogo bem equilibrado, de poucos gols, pouquíssimos gols, 1-0, 1-1, 2-1, independente pro lado que seja. E algo que eu sempre digo para vocês aqui, ganhar, perder, empatar, é do jogo. É do jogo. O São Paulo não vai ganhar todas. Eu e você sabe disso. Principalmente agora que o São Paulo está se reestruturando. O São Paulo não vai ganhar tudo. Eu entendo, eu sei disso. Mas o importante é você jogar de igual para igual. Não é jogar de igual para igual com o Mirassol, com o Novo Horizontino. É você jogar de igual para igual com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Botafogo. Esse time você tem que jogar de igual para igual. Você ganhar, você perder do jogo. O esporte é assim, o São Paulo não vai ganhar tudo. Você, por mais que a gente deseje que o São Paulo vença todas as partidas, vença todos os campeonatos, a gente sabe que não vai ser assim. O São Paulo está se reestruturando. Mas o que é inaceitável é o São Paulo jogar lá de forma covarde, é o São Paulo ir para lá e tomar uma goleada. Isso é inaceitável.
Então eu espero que o Zubeldia deve manter esse sistema com 3 zagueiros e a gente vê os caras falando assim, o Luciano tem que jogar porque ele reclama, porque ele provoca. Cara, a que nível, a que ponto o futebol chegou? Um jogador tem que jogar porque ele reclama, porque ele provoca, porque ele chuta bandeirinha. Tá, e a função dele? Ninguém fala, não, porque o Luciano gosta de fazer gol em clássico. Não, porque o Luciano é um jogador dinâmico e tal. Então, as características interessantes para o Luciano jogar é porque ele briga, porque ele reclama, porque ele chuta bandeirinha. É isso? É isso que o jogador tem que fazer? Eu achava que porque não. O Luciano, ele geralmente ele joga bem em clássicos, né? Ele costuma fazer seus golzinhos em clássicos. O Luciano ele faz uma companhia legal pro Caleri ali, mas aí o São Paulo vai perder em criatividade, porque o Luciano não é tão criativo quanto o Oscar. Cara, que análise é essa? Que argumento é esse? O cara tem que jogar porque o cara sente o jogo, porque o cara reclama, porque o cara provoca o adversário. Sacanagem. Uma das maiores provas de que o jogador não tem que fazer esse tipo de coisa é o Caleri. Você não vê o Caleri provocando ninguém. O Caleri é o cara, acho que mais apanha no futebol brasileiro e o Caleri não provoca ninguém. Mas o Caleri vive provocando expulsões dos outros adversários. Por quê? Porque o Caleri, ele apanha em pé. E os caras vão perdendo a compostura e acabam sendo expulsos. O Caleri é um dos caras que mais cava expulsão, mais cava cartão amarelo. Jogando sério, sem provocar, sem colocar dedo da cara, sem reclamar com a arbitragem, sem fazer ceninha, sem se jogar, sem puxar calção, sem abrir o braço. O Lucas e outro cara, você vê o Lucas reclamando, o Lucas provoca. Cara, de brincadeira. São um dos argumentos mais ridículos que eu já escutei na minha vida. E não, pra mim, o Luciano não deve entrar de titular. Não sei nem se o Oscar e Lucas vão entrar. Devem entrar, mas pela questão do gramado sintético, eu acho que talvez até um time com 3 volantes funcionaria. Acho que o Zubeldia não vai fazer isso. Vai manter o time com 3 zagueiros, com o Lucas e o Oscar e o Caleri, esse trio no meio de campo. Mas também daria para ele fazer uma linha de 4, colocar 3 volantes, o Oscar de 10, Caleri e Lucas, né? O Lucas ali como segundo atacante flutuando e o Oscar com 3 volantes atrás dele para marcar. Seria uma formação possível de se jogar nesse jogo, um jogo para você rechear o meio de campo e para ter sempre sobra tanto de um lado quanto do outro. Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fique com Deus até o próximo vídeo e valeu!